Shalom Lekulam, Shalom Tzadikim, Parashá Yitro, ok? Foi? Ah, tá bom. Parashá Yitro, correspondente ao capítulo 18 de Shemot, até o capítulo 24, final. Não, desculpa, até o capítulo 24, nada. Até o capítulo 20, verso 26, 18 a 20, dois capítulos que falam daquilo que eu considero ter sido o marco que mudou a história da humanidade, ou pelo menos é visto por nós ocidentais hoje como as 10 palavras que mudaram o mundo. O código de lei mais famoso de todos os tempos, mais conhecido. Haviam códigos anteriores? Assim haviam. Houveram códigos posteriores? Sim, houveram códigos posteriores. Mas se você perguntar para uma pessoa leiga aí fora, aí na rua, você conhece o código de Hammurabi? Hammurabi? Que código de Hammurabi? Não, senhor, não conheço. Não, senhor, não conheço. Código, para que é esse código? Para que usa? O Hammurabi eu também não conheço, também não. Mas se você perguntar para a pessoa, você conhece os 10 mandamentos? Ela fala, conheço os 10 mandamentos, eu conheço. Era até a novela dele. Bonito isso. Hã? Bonito, né? Eu não sei, nunca vi. Nunca vi, nem comi, eu só ouço falar. Então, as 10 palavras que mudaram o mundo, hoje a Parashá vai falar sobre os 10 mandamentos. Mas a gente sabe que não se tratam de 10 mandamentos, e sim de 10 pronunciamentos. 10 palavras. Asirei ad brot. 10 palavras. Até porque a primeira palavra não é o mandamento. Mas antes que a gente entre propriamente nos 10 mandamentos, é preciso entender o contexto da Parashá de Yitro. Parashá de Yitro tem o nome de uma pessoa. Tem algumas parashiot que tem nome de pessoa. Parashá Yitro, Jetro. Quem era Jetro? Claro, ele era o sogro de Moshe. Mas antes disso... Perguntou quem era Jetro. Eu já era o sogro de Moshe. Mas quem é o sogro de Moshe? É o Jetro. Ok, ele era o quê? Sacerdote midiano. Por que a Torá, no português, a Torá, que a gente mais usa, a edição da Torá mais famosa do Brasil, usa a palavra chefe, ao invés de usar a palavra sacerdote? Chefe de midiano. Não era chefe. Vai lá no hebraico, ver como é que tá lá. Né? Vai lá. Capítulo 18. Capítulo 18.
Vaishma Yitro Kohen Midian. Kohen Midian. Kohen é chefe? Não, sacerdote. Qual é o outro personagem além de Yitro chamado Kohen na Torá? Sim, óbvio sim. Arão a gente sabe que ele era sacerdote, mas quando eu falo assim, fiz a pergunta errada. A culpa foi, dessa vez a culpa foi minha. Quem é o outro personagem não judeu, não pertencente à classe sacerdotal convencional, também chamado Kohen na Torá? Não, Bila não era sacerdote. Bila era feiticeiro lá, né? Oi? Melquisedeque, Malquisedec. Os únicos dois personagens na Bíblia chamados Malquisedec. Oi? Claro, não. Dizemos nós que é Shem. Melquisedec é apenas o título dele, ok? Mas aqui todo mundo já sabe que é Shem, né, gente? Shem, filho de Noah, tá? Oi? Malquisedec. Malquisedec. A palavra Tzedek fazia parte do nome de todos os reis jebuseus, tá? Era costume na época que uma determinada nação colocasse o mesmo nome em seus reis. Ou fulano de tal, primeiro, segundo, terceiro, alguma coisa assim. Ou nomes parecidos, como é o caso dos filisteus, que colocavam Elimelech primeiro, Elimelech segundo. Caesar, né? César, que era... Eram títulos. Malquisedec é Shem, filho de Noah, que viveu para ver Abraão Avinu e que morreu apenas aos 40 anos de Yaakov. Tá? Isso não é tradição, está na Bíblia, só somar as idadezinhas lá de Gênesis 10, chegar essa conta aí. Tá? Então era de fato Shem. E Yitro. O que Yitro e Shem tinham em comum? Um carro de correndo, é claro. Mas além disso, o que Yitro e Shem tinham em comum? Criam no único Deus. Criam no mesmo Deus, né? Que Moshe Rabbeinu, que é de Abraão. Mas Yitro era descendente de Shem. Aí que tá. Sim ou não? Ele falou... Quem eram os midianitas? Os filhos de Midian. Quem era Midian? Descendente de Ló. Não, senhor. Esses eram... Abraão com Ketura. É isso. Filhos de Avraham com Keturá. Eu sempre confundo. Não confundir com os amonitas e os moabitas. Tá? Os amonitas e moabitas eram filhos de Lot. Ok? Com suas filhas. É porque eles aparecem fazendo o acordo. Tá? Os midianitas aparecem com os moabitas lá no evento de Baal Peor. Né? Yitro era descendente de Shem. Tá? Além de Yitro e Shem, os filhos de Levi, da descendência de Aharon, seriam chamados Cohen, e além desses, apenas mais um personagem seria chamado de sacerdote na Bíblia, não no Torá, lá no Salmo 110, quando faz uma referência a Mashiach, de que Mashiach seria também sacerdote, segundo a ordem de Malquisedec. Quando fala segundo a ordem, é de acordo com a ordem, ou seja, a mesma maneira que a ordem de Malquisedec, que é uma ordem eletiva e não
dinástica, mas isso é assunto para um outro momento. De qualquer maneira, tanto Melquisedeque quanto Itró tinham méritos para serem chamados Cohen, tá? Ou seja, eles reconheciam o verdadeiro Deus. No caso de Melquisedeque, ele foi quem transmitiu a Abraão a descendência espiritual dos tzadikim desse mundo. Ele sobreviveu, Hashem permitiu que ele visse 11 gerações após si. No caso de Itró, foi exatamente o contrário. Agora não é um sacerdote anterior que vem abençoar a Israel através de Abraham Avinu. Mas agora um sacerdote anterior vem ser abençoado e vem a Israel e reconhece em Israel. Então nós temos duas figuras sacerdotais. A primeira, Melquisedeque, que reconhece em Abraão, reconhece a Abraão e que dá a Abraão um embasamento, vamos dizer assim, uma transmissão. É ele que valida Abraão. E agora nós temos exatamente o inverso. Um outro sacerdote que reconhece Abraão, agora na forma de seus descendentes, como bem-sucedido naquilo para o qual foi chamado para ser bendito nele todas as famílias da terra. Então, a história de Israel, ela se valida por esses dois sacerdotes. O primeiro sacerdote que viu em Abraão potencial para ser o pai de uma nação, escolhida para esta paraxá. Abraão foi escolhido para gerar um povo que tinha como objetivo esta paraxá. Então podemos dizer que a paraxá de Lech Lechá, que é a paraxá onde Abraão se encontra com Lech Lechá, acho que é, né? Ou é Toledot? Não. Com Melquisedeque? Não. Que vai errar. Não é. É Paraxá de Lech Lechá mesmo. Paraxá de Lech Lechá, ela está ligada à Paraxá de Itró, porque tudo o que aconteceu entre uma coisa e outra, desde o encontro de Abraham Avinu com Melquisedeque, até o encontro de Moshe Rabbeinu com Itró, Israel estava sendo preparada para ser uma nação. Então ela foi chamada e consolidada e aprovada, encontrada nela potencial para ser quem foi em Abraão, e agora, diante de tudo aquilo que Abraão havia dito, e é preciso dizer que lá na Paraxá, nessa mesma Paraxá, a gente mostra a Abraão que eles seriam escravos na terra do Egito e depois sairiam de lá. E não dá para dizer que Israel saiu do Egito como povo livre no dia 15 de Nissan apenas. Porque um povo torna-se livre
Em que momento? Ele pode pensar. Ele pode Um povo, como nação, um povo torna-se livre quando? Hã? Sim, mas quando? Sim, mas quando ele se torna independente? Hã? Não, mas quando um povo se torna independente e ele pode se chamar de povo, pode dizer que ele é independente de fato. Hã? Veja, quando eu falo de povo, não estou falando de um povo livre de seu próprio ditador. Estou falando quando que uma nação ela se torna independente. Ela caminha por si só. E quando ela caminha por si só? Não depende Financeiramente. Não. Quando ela tem a liberdade de ter suas próprias leis. Uma pessoa só é livre, de fato, como ser humano, quando pode viver de acordo com sua própria lei, de acordo com aquilo que ele estabeleceu para si. Vamos dizer assim, enquanto povo, uma pessoa, um povo, só é livre de fato quando ele pôde promulgar sua própria legislação. Antes disso, ele vivia a legislação do povo que o dominava. Logo, Israel, mesmo após sair do Egito, só manifestou e só promulgou de fato sua liberdade quando aceitou as leis do Sinai como suas e passou a viver sob a lei de seu próprio povo. E essas leis não estavam subordinadas à lei de onde elas estavam aprisionadas. Portanto, a Torá é o maior símbolo de nossa liberdade e não de nossa escravidão. Aqueles que comparam a lei com a escravidão não entendem o real objetivo da Torá. E o objetivo da Torá é manifestar a nossa liberdade, nossa independência enquanto povo, e manifestar a nossa liberdade e nossa independência como seres humanos. Porque a Torá vem nos libertar, antes de tudo, de nós mesmos. E todos vivemos sob o regime de nossas próprias leis físicas, de nossos próprios desejos ou de nossos próprios vícios, de comportamentos viciosos e de algo que me leva a fazer, a achar que estou fazendo o que quero, mas de fato estou sendo governado pela minha própria natureza animal. A Torá vem para nos libertar da opressão de nossa alma animal e nos dar condições para libertar Yaakov, nossa alma divina que mora dentro de cada um de nós. E quando recebemos e ouvimos a Torá, nós estamos de fato o Yaakov que existe dentro de cada um de nós, ele ouve as palavras da Torá e ele ouve aquilo como palavras de liberdade. São leis que vêm a favor daquilo que de fato o homem gostaria de ser. Dentro de cada ser humano há uma luz divina prestes a se manifestar. E a Torá vem libertar essa luz divina de nossa incapacidade de vivermos de acordo com ela. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, você pode dizer que até antes do Sinai, o povo não tinha lei, então, porque até então cada um vivia particularmente, cada um
uma lei que recebia, quando estava patriarca, eles viviam de acordo com o que o que Hashem passava para eles. Se eles precisou no Sinai, então, pegar e deixar como um código escrito. Exatamente. O que eles tinham? Eles tinham um código oral, tinham leis orais, na forma de tradições, na forma de conceitos éticos, que traziam de seus ancestrais, e de costumes que traziam com seus ancestrais e que haviam sido herdadas, de acordo com nossos sábios, haviam sido herdadas do próprio Adão. Adão recebeu de Hashem tudo aquilo que era, todos os mandamentos, mas não na forma de um código escrito, na forma de conceitos, na forma de princípios, não apenas princípios de comportamento, mas também princípios de como por exemplo o Shabat, que não venha a ser exatamente um código moral, mas que venha a ser algo mais específico que reconhece o Criador e que estabelece com o Criador uma relação de diferenciação. Tanto que o Shabat aparece já antes do recebimento da Torá, diretamente, como um mandamento que foi dado antes do Sinai, a caminho do Sinai. No momento em que, nós vemos nessa paraxá, no momento em que eles têm a sua primeira relação com a providência divina, e a providência divina, ela está explícita nessa paraxá, através do maná, o maná como um símbolo da providência divina. E essa providência divina, ela é condicionada a uma sociedade entre Hashem e o ser humano. Do lado de cá, por parte do ser humano, cabe, com relação à providência divina, algumas atitudes. Qual é a primeira atitude que espera-se do ser humano com relação à providência divina, tomando o maná como referência, como símbolo? Atitude. Confiança. Ok, Baruch Hashem, mas aí Hashem proveu. E aí? E fazer. Fazer, mas o quê? Fazer o quê? Que horas? De manhã. Bem cedinho, né? Deus ajuda quem cedo madruga. Deus ajuda quem cedo madruga. Um conceito sobre o trabalho que a Hashem está querendo nos trazer através do maná. O maná cai cedo. O maná cai cedo. Ele está nos educando como povo. Porque lá no Egito éramos escravos. Escravos não tem hora, não escolhe hora de acordar, não é? Escravo, ele tem a hora de acordar, que é decretada pelo senhorio, ok? Então o empregado sempre sabe a hora de levantar, né? Mas o livre, que o empregado não é livre, nenhum empregado é livre, porque não trabalha para si, ele ganha uma parte da riqueza que produz para o seu empregador, né? Ele utiliza uma parte. É dado um pouquinho para ele da riqueza que ele constrói, não para si. Porque se a empresa crescer, ele pode até vir a ganhar mais, mas será por uma promoção, ok? Ou por uma correção estabelecida por um sindicato e por aí vai. De fato, se a empresa esse mês ganhou mais ou ganhou menos, um empregado convencional, de acordo com o modelo convencional, de modelo empregatício convencional, ele ganha a mesma coisa. Logo, ele não trabalha para si. Então, ele não é livre.
apenas é livre quem trabalha para si. Mas quem trabalha para si precisa entender que tem uma responsabilidade ainda maior, porque se ele depende da provisão divina, a provisão divina vem e ela já está lá. Só que eu preciso ir buscar ela lá. Parafraseando o que o Shimuel falou esses dias comigo na internet, ele falou: as coisas já deram certo, a gente só não chegou lá ainda, né? Na página 128, as coisas já deram certo, só que a gente ainda está na 72, mas elas vão dar certo. É que a gente ainda não terminou a história. Mas parafraseando essa situação, trazendo para uma realidade diária, o maná já caiu e ele já está lá. É preciso ir buscar o maná. O problema é que se você, de repente você vai buscar e ele já derreteu. É dito que ele derretia. Ele caía, depois caía sobre ele o orvalho da manhã, cobria o maná, o orvalho da manhã, que protegia ele. Ele caía bem escuro. Quando eles levantavam, o orvalho da manhã ainda estava sobre o maná. Então eles escolhiam o maná. Se o orvalho da manhã, que são pequenos cristais de gelo, né? Porque no deserto faz 50 graus negativo. Se eles deixassem amanhecer muito, aquele orvalho derreteria e o maná também derreteria junto com ele. O que nos mostra que é preciso chegar antes. Antes, aproveitar as oportunidades e enxergar que enquanto outros dormem, isso aí não vale apenas para uma atividade diária, porque isso pode variar de acordo com o período de que cada um trabalha. Eu não estou dizendo que todo mundo que trabalha tem que trabalhar necessariamente das 6 da manhã em diante. Mas o que eu quero dizer é que, independente de qual seja o seu horário determinado de trabalho, seja você trabalhando de um determinado horário até mais tarde, enfim, o fato é que você terá de se adequar ao tipo de atividade que você tem e saber exatamente qual é a rotina que essa atividade vai requerer de você e cumprir sua responsabilidade para com essa rotina, estabelecer prioridades, estabelecer metodologia de prioridade. E também o maná nos traz uma lição sobre como lidar com as oportunidades. O melhor momento de aproveitar as oportunidades é quando ninguém ainda se deu conta dessa oportunidade. Então, quem chega antes, quem chega primeiro, bebe água limpa. Ok? Então, não vamos esperar a crise passar para as coisas funcionarem. Porque a crise vai passar por algum motivo. E antes que a crise passe, esse motivo vai surgir. Então, enquanto as pessoas estão dormindo, esperando amanhecer, nós vamos nos acordar antes delas e vamos investir naquilo que fará com que a crise passe. Ou vamos trabalhar sem pensar na crise. Vamos aproveitar a escuridão para pegar o maná que está disponível. Antes da crise passar, o carnaval vai passar primeiro. Então, enquanto o carnaval acontece, uma dica: trabalhe no carnaval. Enquanto o mundo estiver parado, você está trabalhando. Aí que está. Exatamente. Outra lição que o maná nos traz é que a provisão é totalmente divina. É o maná que cai e o seu papel é colher. Porém,
Se o maná não cai, você não tem o que fazer. Então, da mesma maneira que você precisa ter uma atitude particular de acordar antes do horário, no horário necessário para que você encontre o maná lá, a atitude de entender que nada vem de você. Você não é a fonte. Você não é a fonte de seu sucesso. Você sempre será corresponsável por seu sucesso. E não inteiramente responsável por ele. Você será sempre corresponsável. E na vida do tzadik, o primeiro responsável pelo sucesso dele é Deus. E isso é o que nos diferencia dos povos. Os povos vivem de acordo com o Mazal. E nós vivemos de acordo com a Brahá. A Brahá é a atitude divina com relação a nós. É a Brahá, a bênção. A palavra Brahá vem de falar. É o decreto que traz Parnassá, prosperidade, Atzalahá, sucesso, Shalom, paz, e assim por diante. Portanto, por mais que você trabalhe, você precisa reconhecer de que Ele é o provedor de toda a riqueza. E se Ele é o provedor de toda a riqueza, cabe a você submeter seu trabalho e sua riqueza às suas mitzvot. E por isso Ele nos dá o Shabat. Cada Shabat, Hashem confronta o empreendedor. Ele confronta o ego, ou confronta a lógica do empreendedor. E a lógica do empreendedor é: parar é sempre um prejuízo. Não posso parar. Não é isso que a gente pensa? Geralmente. Parei, estou perdendo. Aí Hashem fala assim: de fato, eu dei 7 dias de ciclo para o homem. E para que ele possa me dar este 7º dia, ele precisa confiar em mim, mas ao mesmo tempo, ele precisa trabalhar o dobro na sexta-feira, colhendo 2 vezes mais maná. PC? Melhor tirar essa água daí. Na sexta-feira, ele prepara tudo para que o Shabat funcione. Shabat não funcionou. Ficou coisas pendentes para o Shabat. Não consegui resolver. Não deu tempo. Não deu tempo de resolver as coisas na sexta-feira. Larga de mão. É problema de quem? Do Rassatã. Não, senhor, que Rassatã. Problema é teu. O problema é nosso, o problema é meu. Não deu para resolver no Shabat. Por quê? Ok. Pode ser que foi uma situação. A culpa não foi totalmente minha. As coisas não deram certo. Ok. Tudo bem. E aí a Hashem vai entender você que... Não vai entender. Você vai parar mesmo assim. Porque essa é a questão. A questão é não subestimar a capacidade divina de conhecer os nossos problemas.
Como você chega lá para Hashem e fala, então Hashem, quero dizer para o senhor o seguinte, que eu trabalhei no Shabat, porque aconteceu tal coisa. Ah, então agora eu fico mais tranquilo, porque você me falou, que aconteceu, como se eu já não soubesse que estava comigo. Né? Pode falar. Quando eu estava mais sem conta, sempre tinha uma coisa urgente e eu ia pensar. Aham. Impressionante. O negócio tinha que falar, não. Ou eu entrego na sexta ou na segunda. E já estava claro já. Uhum. Não, mas eu preciso não. Eu posso entregar na sexta. Ou se não for tão urgente, na segunda-feira não dá o primeiro horário. Uhum. Então, para que nós trabalhamos na sexta-feira? Nós trabalhamos na sexta-feira para duas coisas. Nós trabalhamos pelo maná de sexta e trabalhamos pelo maná do Shabat. Eu preciso garantir na sexta, a sexta e o Shabat. Então, é o princípio de ser livre. E ser livre, antes de tudo, ser responsável por nossa vida. Arcar com todas as responsabilidades. Se você é empregado e você fica doente, acordei com dor no corpo, acordei com febre, você vai no posto de saúde e pega um atestado, não é? É um direito seu, não é isso? Não é uma obrigação. Né? É um direito. Direito seu. Um direito. Não é assim que a nossa sagrada CLT rege nossas almas? Não é assim? Mas se você vende picolé na rua, ou você é um empreendedor qualquer, você acorda com dor no corpo e febre, o que você faz? Você vai trabalhar do mesmo jeito. Porque senão você não come. Ah, mas eu sou do tipo que mesmo assim eu não vou trabalhar. Então você ainda pensa como escravo, cara. Ainda pensa como escravo. Eu não estou dizendo que você tem que estar lá cuspindo sangue e tem que trabalhar mesmo assim. Está tossindo sangue e tem que trabalhar mesmo assim. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a nossa relação com o trabalho, ela se diferencia enquanto escravo, enquanto dono, enquanto servo, enquanto rei. A Torá nos vem para nos dar uma ideia de que somos feitos para sermos livres. E o Shabat é uma das formas de dizer que eu sou livre. O trabalho não me governa. O dinheiro não me governa. Hashem me governa. E eu governo a mim mesmo. Nas águas de Mará, na semana passada falamos sobre isso. Nas águas de Mará, Hashem nos deu estatutos e juízos. Agora, diante do Sinai, estamos prontos para receber as 10 palavras que vão nos definir como povo. Todas as leis que receberemos depois daqui, todas elas estarão de alguma maneira relacionadas com essas 10 palavras. As 10 palavras resumem toda a Torá. E só para dar uma pequena nota sobre a questão da Torá e dos códigos anteriores, há quem diga que a Torá é um plágio daquilo que os outros povos anteriores já haviam feito. Bom, sim e não. Porque de fato a ética do homem, da humanidade, ela é herdada de Noah. Toda a sociedade pós-diluviana recebeu os ensinamentos de Noah. Logo, é óbvio que esse mesmo código vai aparecer em Hammurabi, vai aparecer nos códigos legislativos de outros povos,
posteriormente vai aparecer em códigos legislativos dos povos pré-americanos ou dos povos orientais ou pré-europeus, ela vai aparecer, porque está dentro do ser humano. A Torá vai acrescentar aspectos a esse código que identificam Israel enquanto nação e vai trazer uma visão mais depurada sobre as relações humanas, diferente daquilo que se trazia no código de Hammurabi. Ok? Vou dar 4 exemplos. 4 exemplos. Código de Hammurabi, a pena de morte para roubo de templo ou propriedade estatal era ou por aceitação, pena de morte, desculpa, para roubo de templo ou propriedade estatal, ou por aceitação de bens roubados. Pena de morte. O cara roubou? Hã? O que é? Ah, cerol nele. Morria. Torá. Roubo punido por compensação à vítima. É código de Hammurabi a Torá? Não. Tem que dar pena de morte pro político que rouba. Não. Se matar o peão, quem vai pagar pelo que ele roubou? Não, senhor, cara. Tem que colocar ele num sistema de não carcerário, porque eu não sou favorável ao sistema carcerário, sou contra o sistema carcerário, pessoal. Vocês não precisam acreditar que nem eu, nem pensar como eu. Sou contra o sistema carcerário. A Torá não prende ninguém. Não existe cadeia na Torá. O que existe é punições. Seja ela pena de morte, seja ela chicotadas, apedrejamento, a morte por apedrejamento e ressarcimento. Então eu acredito sim que se um camarada rouba o meu carro, ele deveria pagar 2 carros, no mínimo. Um para ressarcir o meu, outro para ressarcir o Estado onde ele vai trabalhar, lá num determinado sistema vamos supor, um sistema de produção carcerária, seja ela qual for. Ele vai ser transferido para esse lugar, onde ele vai ficar preso, pelos anos suficientes para que seu salário respectivo pague 2 vezes aquilo que ele roubou. O bem meu e mais o Estado que vai ganhar em cima dele. Então ele paga 2 carros para cada carro. Porque quando se prende, ele não está pagando. Não está pagando. Isso é um sistema baseado na vingança. E a Torá não é baseada na vingança. A Torá é baseada na justiça. Justiça. A Torá não é baseada em vingança. Então a ideia não é ele bateu na minha cabeça, eu vou bater na cabeça dele. Não. A ideia é corrigir a sociedade. Então, se ele é encaminhado para um lugar, até que ele pague. Por exemplo, no caso da corrupção, todos os seus bens seriam tirados para que fosse pago aquilo que ele roubou. Ok? Aquilo que ficasse faltando, ele iria trabalhar até pagar. É o que a Torá exige. A Torá não manda matar ninguém por dinheiro. Na China não. Na China mata o cara. Não, mas aí todo familiar fica pobrezinho. Ah, tá, tudo bem. Mas a China mata. A Torá não mistura dinheiro com vida. Dinheiro é dinheiro, vida é vida. Por pior que seja o roubo que ele fez, ele não tirou uma vida. Tirou a vida, aí a Torá tira a vida. Ok? Código de Hammurabi. Morte por ajudar um escravo a fugir ou abrigar um escravo foragido. Você ajudou um escravo a fugir, ou você abrigou um escravo na sua casa, você é morto. Torá, ninguém é obrigado a devolver um escravo ao seu dono. Ninguém.
Código de Hammurabi. Se uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa, então o filho do construtor será condenado à morte. Entenderam isso? Isso é o olho por olho, dente por dente, na visão do Códex de Hammurabi. Ok? Uma casa mal construída causa a morte de um filho do dono da casa. O pedreiro construiu a casa. Meu filho, que Deus nos livre, morreu porque o pedreiro construiu mal. O que vai acontecer? De acordo com o Código de Hammurabi, o filho do pedreiro vai morrer. Torá. Os pais não devem ser condenados à morte por conta dos filhos. Os filhos não devem ser condenados à morte por conta dos pais. A Torá vai estabelecer, vai olhar o caso do parapeito, como isso se dá, que tipo de sofrimento a pessoa sofreu, vai ser dado a ela o pagamento, a família será ressarcida, ok? Vai ser levado em conta o dolo, se foi culpa, se foi proposital, a Torá vai avaliar tudo isso e ninguém será condenado por a morte simplesmente porque cometeu um erro. A Torá não vai condenar essa pessoa à morte por um erro, mas ela só vai condenar à morte o assassino intencional. Código de Hammurabi. Severas penas para pessoas que prejudicam outras de classe superior versus penas médias por prejuízo a membros de classe inferior. Ou seja, era mais crime você cometer um crime contra uma pessoa de cima do que cometer um crime contra uma pessoa de baixo. Torá. Deve tratar-se o inferior com imparcialidade e não se deve preferenciar o superior. Não conhecerás face diante do juízo, não fará justiça ao pobre porque ele é pobre, e nem ao rico porque ele é rico, nem ao grande porque ele é grande, nem ao pequeno porque é pequeno. Todos são julgados igualmente, levando em consideração o caso a caso de cada um. Então, o Código de Hammurabi é a tentativa humana de se estabelecer o juízo e não a justiça. Qual é a diferença entre juízo e justiça? A justiça também é executada pelo juízo. Mas qual é a diferença entre juízo, mishpat, e justiça? Não. A justiça, ela busca restabelecer o equilíbrio. Essa é a justiça. A palavra de Sedaká significa justiça no sentido da balança. A balança, ela vai sempre encontrar o seu equilíbrio. Ok? Então, se você coloca um peso de 1 quilo num lado, você tem que colocar o peso de 1 quilo no outro. Então, a justiça, ela tem sempre o objetivo de reequilibrar a sociedade. Reequilibrar as relações humanas. Aquele que ficou pobre porque foi roubado, deve ser ressarcido. Então a vingança não vai trazer de volta o bem roubado. Então é preciso estabelecer uma condição mínima para que aquela falta seja no mínimo atenuada. Então ela será aplicada através de um juízo. Juízo significa decreto. Mas o juízo dos códigos humanos são baseados na mera vingança. Camarada roubou 1 milhão. Ele é condenado a 20 anos. Ele roubou 1 bilhão. 1 bilhão, o brasileiro não sabe mais a diferença entre milhão e bilhão, porque uma hora fala roubou 20 milhões, outra fala roubou 3 bilhões. As pessoas não sabem nem, não conseguem nem mensurar a diferença, né? Perdeu a noção de valor, ficou tudo tão só sabe que é muito dinheiro, né? Na verdade,
1 bilhão são 1.000 milhões. 1.000 milhões. 1 bilhão. 1.000 milhões. É muito dinheiro. 1.000 milhões. Mais ou menos assim. 1 milhão compra, talvez, considerando o complexo todo da sinagoga e mais da frente, talvez 1 milhão compre essa casa. 1,5 milhão, vai. Não, aqui é alugado, tá, gente? Só vou deixar bem claro. Né? É bom falar, né? E eu estou me referindo ao dono da casa aqui da frente, que é a casa dele ali. Vamos supor que esse complexo todo aqui custe 1 milhão. Com 1 milhão, você compraria todo esse complexo aqui. Com 1 bilhão, você compraria esse bairro todo aqui. Porque são 1.000 lugares, casas que nem essa aqui. Você compra praticamente todo esse bairro. Tá? Então, essa é a diferença. O camarada rouba 1 milhão. É condenado a 20 anos. O camarada rouba 1 bilhão. É condenado a 20 anos. Não a 20.000 anos. Então, é baseado na vingança, não é baseado no ressarcimento. Não é baseado no ressarcimento. Só pergunta, não sei se eu entendi certo, mas pelo código, quanto mais a pessoa é instruída, a pena dela é maior por causa que ela tem a instrução maior, né? Falando bem básico, assim, por cima. Depende do advogado que você conseguir arrumar, né? Mas enfim. Pela jurisprudência. A leiga que comete um crime é diferente de uma pessoa muito... É, claro, sim. Vai ser levado em conta a questão de quanto ela precisava, ou se ela, enfim... É o princípio da equidade. Vocês são iguais, entre os iguais, mas tem que tratar desigualmente os desiguais. Uhum. Porque não tem como o pobre e o rico ser tratado da mesma forma. Ele vai ser tratado igualmente, moralmente, mas... Levando em conta suas características, né? Até onde ele sabe, até onde ele conhece. Exatamente. Então, a lei é mais, teoricamente, pelo código, é mais pesada para quem sabe mais. Sim, de fato. Mas, no nosso código, isso não é em conta. É levado em conta. Por exemplo, É levado em conta. alguém roubou para comer. Daí, claro, vai ser diferente do político que roubou para ficar mais empreendendo. Exatamente. A Torá leva sim isso em conta. Quando ele fala assim, quando ele fala não falei justiça diante do juízo, é assim, em situações circunstanciais iguais, numa demanda entre duas pessoas, entre um rico e um pobre, você não pode dar causa para o rico porque ele é rico, e nem dar causa para o pobre porque ele é pobre. Ele está falando entre demandas entre ricos e pobres. Por exemplo, no caso do empregado e de um empregador. Existem lugares em que geralmente dá-se eu ia usar um outro termo mais jurídico, mas enfim, dá-se como é que chama? Enfim, não lembro agora. Mas presume-se a favor da inocência do empregado. Tá? É vamos dizer assim, é uma certeza presumida, ok? De que o empregado quase sempre é a parte mais fraca. É pro miseris. Ok? Já em outros lugares é o contrário. Tende-se a favorecer o empregador. As duas coisas pela Torá será errada. A Torá vai olhar a questão do empregado e do empregador e vai ver de fato, vai analisar a culpabilidade. Vai avalizar a má intenção. A Torá é muito mais justa. É. Porque o direito trabalhista, aqui no Brasil, é totalmente pró-empregado, então o empresário... Na verdade, eu não vejo que a lei trabalhista é pró-empregado. Eu vejo que a lei trabalhista é contra o empregador. Porque a ideia de que ela é pró-empregado já é uma ideia, entre aspas, trabalhista, né? A ideia trabalhista, não quero usar o outro termo político. A ideia trabalhista é de que as leis do Brasil são pró-empregado, não são pró-empregado. Mas é errado, ser pró-empregado sem ser contra Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não entendeu o que eu disse. Ela não é pró-empregado, ela é
contra o empregador. Porque, se você parar para pensar, não é pró-empregado. O empregado, de fato, não está sendo beneficiado por essas leis. Exatamente. Então, por exemplo, o SUS, por exemplo, todos esses sistemas, eles são de fato pró-empregado? Não são. De fato, se você como empregado, você também paga um preço alto. Por exemplo, você paga o preço de receber menos. Porque os encargos que o governo recebe, o governo exige sobre o empregador, reduz a sua capacidade de ganhar mais. Está falando do direito geral. Do direito geral. Trabalhista. Não, sim, mas a gente sabe que o direito... Sempre empregado ganha. Não, sim, mas numa visão mais profunda, não ganha. Não ganha, não é bom para ele. Ele faz falir o empregador. Ele Sim. recebe porque Sim, ele tem direito. é claro, mas numa visão mais profunda, ela prejudica os dois. Na verdade, as leis trabalhistas, elas não são pró-empregado, elas são pró-governo. É isso que eu quero dizer. Tá? Ela é contra o empregador e ela é contra o empregado, mas ela faz o empregado achar que é a favor dele, mas não é a favor dele. Porque a favor dele seria um sistema onde ele poderia ganhar mais, inclusive, mas ele ganha menos porque são colocados sobre eles encargos que o empregador tem que pagar. Então a ideia é uma ilusão, a ideia de achar que as leis trabalhistas são pró-empregados, entendeu? Elas são pró-empregados, entre aspas. Na verdade, elas são contra ele. Na verdade, elas são contra ele. Então, o que eu estou querendo dizer é que a Torá, ela sempre vai trazer o equilíbrio. E se você vai ver a Torá como um código de conduta para trazer equilíbrio à sociedade. Tá? E não baseado na vingança, e não baseado em um tipo de justiça social. Por exemplo, de acordo com a Torá, de quem é a responsabilidade pelas pessoas idosas? Os filhos. Os filhos. É do Estado? Não! Não tem como você onerar o Estado com isso. Não tem, isso é uma metodologia politicamente formulada para dar poder ao Estado. Para dar poder ao Estado em troca de supostos benefícios sociais que não são benefícios. Estamos aí às portas de quebrar a Previdência Social. Tá? A Torá não vai imputar ao Estado a responsabilidade pelas pessoas idosas. A Torá vai imputar à família, aos filhos. Está na paraxá de hoje, honrarás o teu pai e a tua mãe. E a qualquer pessoa da sociedade, o órfão e a viúva. E não do Estado. A ideia de Estado pela Torá, colocando dentro do que nós conhecemos politicamente hoje, ele nem existe. Não dá para chamar nem de Estado. Não existe Estado. Existe nação. E essa nação, ela se auto-estabelece através de códigos que trazem equilíbrio. E existe um corpo jurídico que trabalha para que isso seja cumprido na prática. E mesmo após a instituição da monarquia, ou dos reis de Israel, os reis de Israel vão existir para controlar questões que têm a ver com o Estado, que têm a ver com o exército para proteger suas fronteiras, proteger seu povo, que tem a ver com formular leis justas para regular a sociedade e não para estabelecer uma relação matriarcal ou patriarcal, não é? O Estado como pátria, né? A própria ideia da palavra pátria significa, vem de pai, pater em latim, que
que significa pai, ou seja, eu não tenho uma nação. Eu não sou uma nação. Eu não sou um cidadão de uma nação. Eu sou o filho que mama na teta da nação. Ok? E eu pago os meus impostos para que eu não tenha que fazer absolutamente nada. Isso não existe dentro da Torá. Na Torá, cada cidadão é parte de uma nação como um todo. E ele é responsável por toda a nação, e toda a nação é responsável por ele. Essa é a questão. Portanto, não pode se basear na vingança. Porque um código que se baseia na vingança desconsidera que aquele que está sendo objeto da vingança é parte da mesma nação que eu. Então eu estou destruindo a nação da qual eu e aquela pessoa faz parte. Então não adianta eu simplesmente me vingar. É preciso estabelecer justiça, ter um sentido coletivo. Ok? Então ela vai na contramão do ímpeto da nossa natureza humana, da nossa natureza animal. Ela nos leva a pensar, como uma única alma. Essa é a ideia. Pode fazer. Se caso olho por olho, ele consta dentro do código de Hammurabi, por que ela aparece? Por que aparece na Torá? Não, a ideia do olho por olho, dente por dente, do código de Hammurabi, é baseado assim: se ele ferir o teu olho, o outro você vai lá e fere o olho dele. A Torá não fala isso. A Torá fala que se por acaso eu ferir o seu olho, eu deverei pagar uma indenização a você equivalente a um olho. E existe uma fórmula para estabelecer esse valor, que se baseava em quanto um escravo perdia em seu valor, caso ele fosse vendido cego de um olho. Baseado nessa fórmula, então eu deveria pagar a você uma quantia em valor, ou até pelo resto da vida, em alguns casos, pelo quanto você deixaria de ganhar em função dos seus olhos. Por exemplo, suponhamos que eu tirasse os 2 olhos. Então eu deveria pagar uma indenização a você pelo quanto você deixaria de ganhar, de sustentar sua família. Eu deveria pagar uma indenização. Olho, de acordo com olho. Dente, de acordo com dente. Mão por mão, pé por pé. É o que diz a Torá. Então a Torá não está falando de arrancar o olho do outro. Isso é baseado na vingança. Isso é código de Hammurabi. A Torá não. Ela vai dizer: eu vou pagar pelo olho que ele perdeu, pela perna que ele perdeu, pela mão que ele perdeu. A Torá vai falar de indenização. A Torá não vai falar de vingança. Então a expressão que ficou mal interpretada. Então. Não, a Torá usa a expressão olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Mas antes ela usa pagará o valor correspondente. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Não tem nada a ver com a ideia de Hammurabi, que era tirar o olho do cara que tirou o olho do outro. Isso é vingança. Arrancar a mão de quem rouba, por exemplo, nos países árabes. Arrancou a mão de quem rouba. Ok. Arrancou. Você se vingou, deu a quem foi roubado a falsa impressão de justiça, porque isso não é justiça, isso é vingança. E você tirou ainda daquela pessoa condições de poder ressarcir aquilo que ela roubou e também de ter um trabalho mais digno e para não roubar de novo. Só fez piorar. Tornou a sociedade pior. Tornou a sociedade pior. Logo, os 10 mandamentos, as 10 palavras, elas vêm para regular a justiça e preparar o povo para os 613 mandamentos. Na parte da tarde hoje, nós vamos fazer um estudo sobre as mitzvot baseados nos 10 mandamentos, tá?
Vamos falar do que são os 10 mandamentos, o que são os 613 mandamentos, como eles foram divididos e quantos desses mandamentos estão em vigor hoje. Vamos fazer uma aula de introdução ao estudo das mitzvot, ok? Hoje na parte da tarde, no shiur da tarde. O que eu fiz aqui foi apenas trazer uma ideia geral, tá? Sobre a Parashá de Yitro. Não me atentei às 10 palavras em si. Dei uma ideia sobre Yitro. Lembrando que Yitro é um personagem que também nos fala de Teshuvá. Era um sacerdote pagão, contudo que conhecia o Deus de Israel. Nossos sábios dizem que ele é um convertido. Que a palavra do seu nome, um dos seus nomes, ele tinha 7 nomes. E uma das palavras de seu nome era Éter, que significa, vem da palavra Yoter, aquele que é o outro, aquele que é acrescentado. E quando ele, de fato, se converteu, ele ganhou o nome de Yitro, que significa aquele que foi acrescentado a ele. Acréscimo dele, Yitro, o vav final, dá a ideia de possessão terceira pessoa. Pronome possessivo terceira pessoa, singular. Ou seja, aquele que foi acrescentado a ele. A ele quem? A Hashem. Yitro nos fala de alguém que era mais antigo, que trouxe conselhos, mas ao mesmo tempo submeteu-se, abandonou tudo que tinha para seguir a Deus. Yitro é a ideia de alguém que fez exatamente o contrário do que o faraó fez. Alguém que tinha tudo para não dar certo e deu certo, ao contrário do faraó. Mas isso é história para um outro momento. Por hoje nós vamos ficar por aqui. E na parte da tarde, então, faremos um curso uma aula que é uma extensão da Parashá de hoje, tá? Que é o estudo das mitzvot e a aplicação delas nos dias de hoje. Por hoje é só. É isso. Shalom lekulam ve shalom tzadikim.